Boa noite, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Primeira vez que eu faço uma live num estúdio improvisado aqui em casa, mas acho que é um momento muito especial que nós estamos passando e a gente quer conversar um pouco sobre essa questão do coronavírus, ouvir um pouco a opinião de cada um de vocês, muito do pessoal daqui de Ubatuba, mas gente de outras cidades também, por conta da gravidade da situação e pelo fato de ter sido ex-prefeito, ser profissional da saúde, ter algumas informações, algumas reflexões para fazer com vocês. Eu fiz um vídeo no sábado, aqui embaixo, no Facebook, em que eu colocava que fique em casa. E isso continua sendo a melhor medida para cada um de nós, tá? Se proteger o próximo, proteger os seus familiares. E a gente viu que desde desses dias para trás está vindo um monte de países, de cidades fazendo essa recomendação e impondo inclusive essa recomendação das pessoas ficarem em casa, das pessoas se auto-isolarem, mas em outros lugares na verdade já está todo regrado, porque é uma coisa inédita, é uma epidemia pela qual o mundo nunca passou, tá? É preciso a gente colocar de maneira muito clara que não é uma gripe qualquer, não tem a mesma duração, os impactos são muito maiores. E aí, para reforçar essa questão do fique em casa, a gente tem uma série de sites e tudo mais, mas está no Jornal Nacional hoje, está nos grandes sites. Vocês acham que se fosse só uma gripe, a Europa inteira ia se fechar suas fronteiras? Vocês acham que se fosse só uma gripe, os Estados Unidos ia suspender todos os voos de chegada ao seu país e de saída do seu país? Essa é uma reflexão que a gente precisa de muita responsabilidade. Não dá para ficar no achismo nessa hora, não dá para ficar principalmente acreditando em coisas que não têm procedência, em fake news, em brincadeira. Eu falei isso no vídeo sábado, da gente nesses dias parar de circular fake news, de circular piada, ter muito bom senso, exatamente porque o assunto é muito sério. E o desafio nosso aqui no país, aqui em Ubatuba, que é a nossa cidade, é a gente diminuir o número de infectados programados, diminuir esse número de infectados, alongar essa extensão para a gente prover condições para os profissionais de saúde fazerem o seu trabalho, tá? Então, o cerne do que nós vamos falar hoje aqui, das respostas aos comentários e tudo mais, é ficar em casa. Ficar em casa quem pode, ficar em casa quem está obrigado porque a escola dispensou das aulas. Não é deixar de trabalhar ou deixar de estudar para poder fazer outras coisas legais, tá? Ubatuba nesse final de semana recebeu uma bomba que a gente não sabe o tamanho dela, porque a cidade estava cheia de turista, entendeu? Que são os que foi o que aconteceu na Itália, que não parou, ficou recebendo viajantes, pessoas. É um país muito turístico, e eu acho que e deu no que deu. E é preciso reforçar, do primeiro caso na Itália até o caos se instalar e ser obrigado a fechar o país, foram apenas 3 semanas. Como nós estamos na primeira semana, o Brasil já perdeu uma semana, tá? Alguns de vocês devem ter visto um vídeo que circulou hoje aí, mas hoje uma brasileira que mora na Itália fez um depoimento, e o que ela colocou é exatamente isso, que a gente precisa aprender com os erros que a Itália cometeu e, portanto, nos anteciparmos. E ela deixa muito claro isso que eu coloquei sábado e que a gente está colocando. Nós temos essa possibilidade. Nós temos a possibilidade de não ficar igual à Itália. Nós temos a possibilidade de tornar a estatística, que é sombria, mais favorável para a gente, tá? Então nós precisamos disso. Então, portanto, o cerne nosso, para todo mundo que está assistindo esse vídeo, é se conscientizar da gravidade da situação,
dos impactos que ela pode causar na saúde e na parte social. Já vai causar, isso está aqui embaixo num vídeo que eu publiquei antes, mas já vai causar um impacto violento na economia. Isso já vai ser de qualquer forma, mas a gente precisa pensar nas vidas, e toda vida vale mais do que todo prejuízo junto, e nós precisamos ter noção disso. Portanto, vamos ficar em casa, vamos conversar com as pessoas. Acho que essa é uma boa oportunidade para a gente usar de maneira correta o celular e as redes sociais. Primeiro, usar para se comunicar, como a gente está fazendo aqui agora. E segundo, a gente poder ir conversando com as pessoas da nossa estima, das nossas relações, para que a gente possa falar com elas e orientar e pedir, em alguns casos até meio que impor, para que elas fiquem em casa. As nossas pessoas que têm mais de 60 anos, mas o grupo de risco é mais de 50, eu sou uma das pessoas que está nesse grupo de risco, para a gente poder colocar isso. Eu queria deixar uma mensagem para os profissionais de saúde, da minha categoria, os dentistas, e eu tenho pesquisado isso, e saiu ontem no New York Times, entre os profissionais que mais estão expostos ao risco de se contaminar e de contaminarem os outros, um estudo lá nos Estados Unidos, e coloca os dentistas no topo dos profissionais de maior risco, para as duas formas, tanto de pegar e de adquirir o coronavírus, como também de transmitir. E nosso consultório parou por uma semana e vai reavaliar continuamente, e eu acho que, salvo os tratamentos emergenciais, eu acho que eu tenho convicção de que a gente precisa parar em respeito às nossas famílias, aos nossos funcionários, aos nossos pacientes, e como forma de autoproteção. Então fica aí uma mensagem para os dentistas, deixando registrado que as associações de classe odontológicas no Brasil estão demorando muito, tá? Portugal tomou uma decisão, acho que sexta-feira, a Associação Médica de Portugal, de que todos os consultórios dentários de Portugal devem parar os atendimentos. Portanto, vamos ficar em casa, entendeu? E assim, o que a gente quer dizer com isso, traduzindo o que os jornais estão dizendo, é que o objetivo da gente ficar em casa, da gente fazer um distanciamento social voluntário, antes que ele precise ser imposto, de fazer uma batalha de conhecimento, de esclarecer as pessoas, é porque o que a gente precisa é evitar uma enxurrada de casos, chegando ao mesmo tempo nos hospitais de várias cidades do Brasil. Tá? Essa é a vulnerabilidade maior. E aí a gente tem que entrar numa situação muito caótica. E eu não posso deixar de citar aqui, entendeu? E por favor, não levem a mal, mas as pessoas que gostam do nosso presidente da República, que votaram nele e que ainda são convencidas de que ele é um bom presidente, por favor, não imitem o comportamento do nosso presidente da República. Não imitem. Não imitem o comportamento do presidente da República, não repliquem, não curtam, porque foi de uma irresponsabilidade tamanha o que ele fez. Vocês não viram nenhum chefe de Estado fazer coisa parecida, entendeu? Muito pelo contrário, os chefes de Estado estão tomando posturas coerentes, estão tomando posturas de muita coragem, estão tendo atitudes de estadistas, e aqui nós tivemos um presidente dando um sinal de que isso não é nada, é mentira, tá? Sigam o que está falando o ministro da Saúde, que tem, graças a Deus, tentado conduzir a situação da melhor maneira possível, de maneira técnica, está fazendo gestão junto ao governo federal, falando que precisa liberar muito mais recurso para a saúde, que tem que esquecer a questão do teto de gastos. E essa é a cobrança que nós temos que fazer para o governo federal, para o nosso presidente, pelas redes sociais que ele tanto usa, de que ele se comporte, de que ele dê o exemplo, e de que a gente está esperando, na verdade, um enfrentamento a essa questão do coronavírus. Tá? É muito sério, então fica aqui, gente, não tem nada a ver com o que passou na política ou do que vai vir, mas, por favor, não curtam, não repliquem, não copiem,
entendeu? O comportamento que está tendo o presidente da República. Nesse momento, não é um comportamento digno de quem gosta do povo brasileiro. Isso precisa ficar muito, 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 muito claro, tá? Para vocês, hoje, o jornal Intercept traz uma pesquisa da Universidade de Oxford fazendo a previsibilidade do número de casos no Brasil, muito alta, não vou nem colocar aqui porque eles ainda não têm certeza, mas ele coloca muito claro a questão de como o comportamento do nosso presidente pode contribuir para isso. E é tão sério que até o nosso ministro da Economia, insensível à questão dos pobres, ele liberou hoje à noite de maneira muito acertada, então parabéns para ele, entendeu? Liberou hoje de maneira muito acertada, antecipou o 13º salário dos aposentados, e também do Bolsa Família, precisa agilizar de maneira rápida a concessão das mais de 2 milhões de aposentadorias que estão paradas há um ano, precisa agilizar a entrada de 3 milhões de pessoas no Bolsa Família que também estão paradas, porque esse pessoal é o pessoal que pode entrar num caos social exatamente pelo fato de que se o país parar, eles não têm renda. Certo? Nós vamos cobrar isso das nossas autoridades superiores, que elas provenham mecanismo para que todo mundo pare e que ninguém passe necessidade. É o momento do Estado, é o momento de quem nos representa tomar essas medidas, é o momento de banco alongar financiamento, é o momento de banco abaixar muito os juros e na verdade tirar os juros, é o momento de compreensão, e eles que lucram tanto, entendeu? Nós vamos ficar de olho nisso, entendeu? Exigir que haja gente pagando essa conta aí, além das pessoas que vão sofrer com a doença no Brasil, entendeu? Então diminuir o número de doentes, mas ao mesmo tempo amparar a sociedade para a crise que está apenas para a crise que está aqui apenas no começo. Acho que a gente precisa conversar um pouco aqui também, entendeu? Sobre os profissionais da saúde, tá? Nesse momento aqui eu quero deixar um abraço e um agradecimento desde já para todos os profissionais de saúde, para todos os profissionais do SUS. Reparem que em todos os noticiários vocês não veem uma notícia de algo que está sendo feito, entendeu? Por um plano de saúde. Não vem uma notícia do que está sendo feito de bom, entendeu? Pelas entidades privadas de saúde. Na verdade, a única notícia que saiu foi que o primeiro infectado em Brasília tinha plano de saúde, o plano de saúde não aceitou ele no hospital do plano e mandou ele para um hospital do SUS. Portanto, a todos os trabalhadores do SUS, os de Ubatuba são muito competentes. Se a gente colaborar com as medidas que a prefeitura está anunciando, que eu vou falar delas daqui a pouco, se a gente colaborar com as medidas que cada um de nós tem que tomar, o pessoal do SUS de Ubatuba tem condições de dar conta do recado, se não ficar sobrecarregado. As unidades básicas de saúde, a vigilância, as pessoas que trabalham na Secretaria de Saúde, elas têm competência para mapear os casos, para ir na casa das pessoas, conversar com elas e fazer lá a contenção e o tratamento. Elas têm condição de fazer isso. Nós precisamos cuidar para que pouca gente precise, que o menor número possível de pessoas precise, mas fazer o agradecimento, porque esse pessoal vai para a linha de frente. A gente está falando aqui para a gente ficar em casa, enquanto a gente fica em casa, esses trabalhadores do SUS, esses trabalhadores do Sistema Único de Saúde estão indo para a linha de frente, estão indo para a trincheira. Portanto, nosso agradecimento já antecipado a eles, certo? Eu acho que esse é um momento da gente refletir enquanto sociedade, certo? A respeito do papel do SUS, da importância do SUS. Quem faz todo o controle da epidemiologia é a vigilância sanitária, que é SUS. A maior parte das UTIs que vão ser disponibilizadas vão ser do SUS. O maior número de profissionais envolvidos nessa questão, numa questão como essa, é do SUS. Se o SUS não tivesse presente, não tinha para rico, para pobre, para ninguém. Nós íamos estar muito mais desesperados, muito mais agoniados, e aí sim a gente ia ver o que é pânico, tá?
Portanto, o nosso agradecimento, e essa é uma oportunidade para a gente refletir, ao mesmo tempo em que se precaver e tudo mais, mas refletir e valorizar o SUS. Tá ok? Essa é uma das questões. Acho que a gente precisa nesse momento fazer um meia-culpa, todos nós, porque a gente estaria precisando muito deles agora, e a gente precisa citar aqui a questão dos mais médicos e dizer que a pena que é os médicos do mais médicos que eram estrangeiros, não só os cubanos, mas todos os médicos estrangeiros que aqui estavam, deles terem ido embora e terem aproximadamente 5.000 vagas que eram do mais médicos, 5.000 vagas não preenchidas nesse momento aqui. Tá? Então, é hora de pedir para o presidente para fazer um volta mais médicos com qualquer tipo de profissional que seja, mas que se tiver gente, e a gente precisa prestar muita atenção, porque nesse momento a Itália pediu e está recebendo ajuda dos médicos cubanos, certo? Então vamos fazer essa reflexão para a gente, precisamos, todo mundo que falou mal dos mais médicos precisa fazer um meia-culpa a respeito dessa questão. Queria falar um pouco hoje aqui, para a gente poder ver, discutir a situação e ver se terão alguns comentários aqui, mas colocar um pouco do histórico disso. A cidade de Wuhan, na China, ela ainda não voltou ao normal. Os números estão melhorando lá. Eles começaram, essa epidemia lá começou, o primeiro caso notificado foi dia 31 de dezembro, nós estamos hoje no dia 16 de março, portanto são 2 meses e meio, e com o bloqueio a situação lá melhorou muito. Eles estão falando em voltar parcialmente e gradualmente as atividades da cidade de Wuhan, mas ela ainda não está livre dessa questão do coronavírus. Portanto, que a gente não se engane de que, primeiro, que é só uma gripe, segundo, que vai durar só 5, 10, 15 dias. Não vai ser assim. Tá? Vamos nos preparar, para a gente poder não se surpreender a pior, e a gente fazer o possível para que os nossos resultados sejam tão bons quanto foram o de Singapura, de Hong Kong, de Taiwan, que foram países que estavam do lado da epidemia ali na China, mas que foram muito rápidos, que tiveram muita ousadia, tiveram muita coragem, os seus dirigentes tiveram muita atitude no sentido de tomar as medidas corretas, a Coreia do Sul, de tomar as medidas corretas para minimizar o impacto, e isso resultou em salvar muitas e muitas vidas. Portanto, a situação tem jeito, e a gente tem que saber que se lá em Wuhan demorou 2 meses e meio, a gente sabe que aqui não vai ser uma coisa de 10 ou 15 dias. Então que a gente se prepare, e o jeito da gente não ter pânico, o jeito de nós conseguirmos manter a calma, é a gente voluntariamente, a gente se conscientizar e dizer que a vida continua, mesmo com o distanciamento social. Dá para a gente se aproximar pelas redes sociais, dá para a gente repensar e refletir algumas coisas na nossa vida. Eu estou desde sexta-feira, meio-dia, nessa questão de estar num distanciamento social, e tem me feito refletir, tem me feito me comunicar de outras formas mais criativas. Estou descobrindo essa situação aqui. Se não tivesse assim, eu provavelmente teria chamado uma reunião para poder falar dessas minhas preocupações, pedir para as pessoas falarem. Portanto, vamos nos preparar. E eu queria colocar aqui algumas situações sobre Ubatuba, tá? Eu venho conversando com várias pessoas, com várias lideranças aqui de Ubatuba. Eu acho que esse é um momento de lideranças. Eu me comuniquei com o prefeito mais de uma vez na semana passada, falei 2 vezes com o presidente da associação comercial, falei com o venerável de uma das lojas maçônicas, mandei mensagem para o pastor, para todos os vereadores e tudo mais. E a prefeitura vem tomando as medidas. Eu acho que é um momento de apoio ao prefeito Sato, entendeu? Nas medidas que ele já tomou. Estão corretas.
tá? A prefeitura acabou de fazer, de dispensar os alunos das aulas, de suspender as férias do pessoal da saúde, novamente, obrigado pessoal da saúde, de suspender as férias do pessoal da saúde, de afastar do atendimento ao público os funcionários com mais de 60 anos, está fazendo uma campanha de orientação. Eu sei que a vigilância está toda mobilizada, que a secretária de saúde está sendo muito ativa nas articulações, que está seguindo a questão do governo do estado, e portanto a gente precisa apoiar essas medidas que estão sendo tomadas. Mas além dessas medidas, eu já deixei isso público nos outros dias, mas eu acho que nós temos que dialogar com a prefeitura, dialogar entre nós, para termos as nossas atitudes pessoais, tá? De ficar em casa, de evitar fazer visitas aos nossos velhinhos, aos nossos tios, avós, parentes, sogro, sogra, quem for, nossos amigos que a gente conhece, entendeu? Mas tem muita gente exposta. Foi um absurdo o movimento que teve esse fim de semana na cidade, de gente circulando como se nada acontecesse. Eu saí de casa hoje para ir à padaria e observei muita gente andando na rua como se nada tivesse acontecendo, como se não houvesse nenhum perigo para a gente, e isso é muito ruim. Portanto, que a gente, junto com essas medidas da prefeitura, que cada um daqui que está assistindo tome para si a responsabilidade de conscientização de mais algumas pessoas, de conversar sério com mais algumas pessoas, entendeu? Eu conversei com empresários, conversei hoje, falei com o presidente da associação comercial que ele tinha que dar o exemplo e ele fechar a loja dele, tá? Falei isso para ele pessoalmente, por isso estou colocando aqui. Falei para uma série de outras pessoas, e eu acho que estão começando a aparecer atitudes louváveis. Eu vou muito provavelmente entrar todo dia ao vivo à noite aqui para a gente conversar, mas nós já temos duas atitudes muito louváveis. Uma do restaurante Pagu, do Juan, em que ele já fez um comunicado que, em função do coronavírus, em respeito aos funcionários dele, em respeito aos fornecedores, em respeito aos clientes, as atividades dele como restaurante, mesmo com as dificuldades financeiras, elas estão suspensas. Eu queria deixar registrado aqui que foi a primeira das que eu soube de suspender totalmente, e ela é louvável. Ela é louvável, tá? Essa atitude. A segunda, com um vídeo que está circulando por aí, que é um vídeo do João, da Padaria Integrale, em que ele vai ser, se a gente houver essas restrições, vai ser gênero de primeira necessidade, então vai ter que provavelmente enfrentar o ônus de ficar aberto, mas que ele já colocou que está com todos os funcionários preparados com os protocolos de segurança, que está investindo na entrega delivery para as pessoas que não puderem ou não quiserem ir até lá, que está todo mundo de luva, que está fazendo uma super higienização, que instalou um protocolo de atendimento aos pacientes e de higienização e de precaução, e acho que isso tem que ser divulgado para que a gente comece a exigir dos comerciantes que não são serviços essenciais, que eles, se quiserem ficar aberto, que cuidem dos seus funcionários, que se precavenham, inclusive eles mesmos, né? Nós temos, se tem algum dos comerciantes, empresários de turismo aqui nos assistindo, entendeu? Eu conheço vários e muitos estão na zona de perigo. Muitos estão, donos de quiosque, donos de hotéis, de pousada, de estabelecimentos comerciais, muitos deles estão na zona de risco, têm agravos em saúde, que torna o risco maior ainda. Portanto, que a gente comece a refletir e exigir desses comércios que eles estejam atendendo de maneira apropriada, entendeu? Que a gente guarde distância das filas, entendeu? Conversar com o gerente do banco, quem puder, e esse é um papel que é da prefeitura também, mas para que o banco organize as filas e oriente as pessoas a ficarem distantes umas das outras. Portanto, que a gente, baseado na atitude desses dois que eu citei, do restaurante Pagu com o proprietário Juan, da Padaria Integrale com o João Corbezier, que a gente comece a refletir e discutir isso, tá? E hoje a prefeitura de Ubatuba fez um vídeo, o prefeito, em que ele estava reunido com o trade turístico, com vários secretários, e ele fez um pronunciamento muito
muito bom no sentido das medidas que estão sendo tomadas em relação às diversas secretarias. É muito indicado o que ele colocou lá, de que a Contur vai parar de emitir as senhas para os ônibus que entram na cidade, de que vai haver um certo bloqueio nas rodovias para que as pessoas não entrem, uma série de medidas para restringir essa questão, mas que deixou lá muito claro que ele não vai tomar nenhuma medida impositiva no sentido do fechamento do comércio, do fechamento de pousadas, mas tem já empresários cancelando reservas para os próximos finais de semana, e a gente precisa, na minha avaliação, a gente vai precisar evoluir para isso, e quanto antes a gente evoluir, melhor vai ser. Já tem cidades turísticas no Brasil que já restringiram e que já fecharam as portas, porque a nossa característica de Ubatuba, não do Brasil, mas de Ubatuba em particular, é muito parecida com a da Itália. Muita gente que vem e que vai, que vem e que vai, e deixa para nós aqui essa possível contaminação, entendeu? Que aí ela vai desde a Caçandoca, da Tabatinga, vai chegar lá no Camburi, porque as pessoas hoje visitam todo Ubatuba. Portanto, nós precisamos conter isso. Eu não tenho dúvida a respeito dessa questão. Então é um chamamento aqui para que o empresariado reflita muito se vai valer a pena. Os restaurantes, as pousadas, se realmente vale a pena o risco nos seus funcionários. No vídeo que a prefeitura fez, além de elogios à questão da postura do prefeito Sato, a maior parte, a grande maioria das pessoas estava pedindo isso. Tá? A grande maioria da população estava pedindo o fechamento da cidade. Estava se referindo à questão do turismo, estava se referindo ao grande movimento que tem e que as pessoas precisam ir para lá para trabalhar e que tomam contato com isso e nem nada. Portanto, eu acho que essa é uma reflexão a respeito disso. Tá? Nós precisamos pensar rápido, porque a Itália tinha 1.000 mortos na sexta-feira, no domingo tem 2.000 mortos, entendeu? Menos de 1.000, um pouquinho mais de 1.000 mortos na sexta, na quinta-feira, e está fechando o dia hoje com uma estimativa a notícia de ontem era 1.800 mortos, a notícia de hoje é de mais de 2.000 mortos. Então, essa é uma questão. E, inclusive, no vídeo da prefeitura, nos comentários que estavam colocando, tinha lá reclamação de trabalhadores sobre o risco que eles estão correndo, ficando expostos nos seus postos de trabalho, recebendo turista durante o dia inteiro. Tá? É só vocês correrem lá a lista que vocês vão ver. E o prefeito com certeza precise aproveitar esse momento em que tem o apoio da população para fazer isso. A prefeitura, o prefeito tem o apoio da população para fazer esse fechamento, porque as pessoas estão entendendo e estão querendo saber quais as questões. Vocês podem observar que vai ter pouquíssima contestação ao fechamento das escolas, mesmo causando transtorno nas vidas dos pais. Vai ter pouquíssima contestação, entendeu? Com essa restrição, com o PSF atendendo em casa, com a prefeitura atendendo de 10 em 10 pessoas só, o que é correto. Tá? Com afastamento de funcionários públicos idosos para não atender, não vai ter contestação, porque o pessoal sabe que precisa fazer alguma coisa, está precisando de direção e está precisando ter essas questões muito bem tratadas. Tá? E a gente precisa começar a fazer também uma pressão além, aproveitar as redes sociais, entendeu? E fazer uma pressão também ajudando aos prefeitos de todas as cidades, mas é preciso fazer uma pressão no governo do estado, entendeu? Para que ele tome medidas enérgicas e rápidas na questão de liberação de UTIs, e comunicar isso para a população, entendeu? Comunicar as restrições, e dizer como que está preparado, para inclusive alertar a população que não vai ter para todo mundo. Tá? Aqui no litoral norte, acho que a gente tem que pressionar. Eu acho que isso já está sendo conversado pelas autoridades, mas nós precisamos antecipar. É preciso que o governador antecipe a abertura do hospital regional. Do jeito que está, ele já está praticamente pronto.
e transformá-lo num lugar exclusivo para atender os pacientes graves do litoral norte em relação ao coronavírus. Nenhuma das 4 cidades do litoral norte tem capacidade de UTI e de respiradores para atender a quantidade de casos, por menor que seja, entendeu? Se a gente levar em consideração que cada paciente que precisa de respirador vai usar esse respirador por 15 dias, vai usar a UTI por 15 dias, então as vagas, a gente tem praticamente num mês a vaga para 2 pacientes, fora que as UTIs já estão ocupadas por pacientes cardíacos, pacientes neurológicos, pacientes acidentados, pacientes oncológicos. Então, acho que cada um de nós aqui tem que ajudar o prefeito nessa questão de forçar o governo do estado aqui no litoral norte a abrir rápido o hospital regional e, se ele já estiver funcionando parcialmente, reservá-lo exclusivamente para o isolamento dos pacientes de casos graves do coronavírus. Hoje, eu estou lendo aqui no site da ONU, para quem quiser acompanhar em tempo real as melhores notícias, na ONU News em português, tá? O diretor da OMS, ele vem colocando que o combate ao novo coronavírus, ele tem que vir, para contê-lo, vai ter que vir testando os casos e não considerando como todos já tenham o coronavírus, dizendo que para enfrentar vai precisar fazer o isolamento de todos os doentes, que o isolamento em casa não é o melhor caminho, portanto que vai ter que aumentar o número de vagas hospitalares e que então os países, ele pede a colaboração de que os países prestem atenção em relação a isso. Portanto, essa questão de que eu estou falando do coronavírus, do hospital regional, eu acho que é muito pertinente para a gente, e acho que todas as cidades têm que preparar algum local para a gente poder, numa emergência maior, ter um lugar para ter as pessoas que estão com o coronavírus isoladas. Tá? A OMS diz que precisa aumentar o número de testes, aumentar o número de... colocar em hospital, em isolamento, todos os pacientes positivos, independente de ser graves ou não, e fazer o rastreamento do contato desses pacientes. Então isso já demonstra bem o trabalho que o pessoal do SUS vai ter, de novo, citando o pessoal do SUS, mas eu acho que a gente precisa pensar nisso aqui em Ubatuba, o prefeito precisa pensar num lugar para receber isso. Não creio que a Santa Casa deva levar essa responsabilidade toda nas suas costas. Talvez o prefeito precise estudar a unidade mista da Maranduba e o PA aqui do centro para ser lugar para receber pessoas em relação à questão do coronavírus, entendeu? E eu quero, já caminhando aqui para o final, a gente já está com mais de meia hora de transmissão, entendeu? Eu tenho aqui uma notícia aqui dizendo que já existem algumas pousadas em Ubatuba já tomando a medida de parar de aceitar reservas. Eu acho que todo mundo que tomar essa decisão tem que publicizá-la, para ser estímulo para outras pessoas. Eu citei o Juan e o João da Integrale e do Pagu, e vou citar cada um que eu ficar sabendo. Portanto, se você vai tomar essa medida, pode avisar aqui que eu coloco, me comprometo a colocar, porque eu acho que a gente precisa realmente politizar não, desculpa, mas que a gente precisa conscientizar as pessoas a respeito dessa importância, certo? Então, gente, ficar em casa, fazer conscientização das pessoas, todos os cuidados de higiene necessários, conversar com os nossos idosos. Eu tenho conversado de maneira muito direta, porque eu conheço as pessoas e eu tenho falado para os meus amigos assim, nesse sentido, assim, tranca seu pai em casa, entendeu? Tranca sua mãe, sabe? Segura ela lá, porque é bem por aí. Tá? Se vocês forem observar as recomendações, por exemplo, uma pessoa que está com sintoma de coronavírus e está em casa, ela precisa realmente ficar num quarto separado. Eu tenho convicção de que o pessoal está orientando isso nas pessoas aqui, entendeu? É como se fosse uma internação e uma quarentena domiciliar.
Não é para ela ficar em casa e ficar circulando dentro da casa. Essa pessoa precisa ficar 15 dias num lugar como se fosse num hospital, mas dentro de casa. Tá? Então a gente precisa traduzir para o prático isso. Entendeu? Olhar as coisas do jornal e começar a enxergar o que ela quer dizer na prática. É isso que eu fiz no meu vídeo anterior e estou colocando agora aqui para vocês, entendeu? O que está traduzido, a tradução do que está acontecendo no mundo é: se não ficar em casa, a coisa vai ficar muito ruim. Entendeu? Se não ficar em casa, se a gente não ficar em casa, quem puder, e não exigir ou estimular outras pessoas a ficarem ou os empresários a liberarem, a coisa vai ficar muito pior do que é. Esse é o resumo em uma frase. Para não chegar ao caos, é preciso que a gente fique em casa. Esse é o resumo. A gente precisa falar isso para todo mundo, a gente precisa se comunicar. Não é só essa live que eu estou aqui, não. É cada um que está aqui escutando começar a ser proativo nesse sentido e a gente fazer uma grande corrente de solidariedade. Essa é a palavra que está colocada aqui pela Alê, entendeu? Porque, inclusive, em relação aos idosos, mas uma grande solidariedade nós vamos ter que ter logo, entendeu? A população mais carente, em relação às necessidades que elas possam passar, tá? Então vai chegar o momento logo da assistência social ter que entrar em ação, vai chegar o momento logo de ter mais gente precisando e passando necessidade, desde uma solidariedade pessoal que a gente vai tentando ajudar, mas a gente tem que já se preparar. E isso, a melhor coisa disso é conscientização. Se você tem uma faxineira, se você tem um empregado, uma empregada doméstica, se você tem qualquer tipo de prestador de serviço que depende do seu salário, você tem condição de pagar, entendeu? Paga e pede para ele ficar em casa. Faz isso, entendeu? Faz isso. E ajuda. Vamos prestar atenção. É uma grande oportunidade. As crises abrem janelas de oportunidade. Aqui em Ubatuba nós temos uma janela de oportunidade gigante, que é não cometer os mesmos erros da Itália e dos países que foram relapsos, e a gente inverter a estatística e mostrar que é possível no Brasil a gente de maneira coletiva, juntando poder público, lideranças e tudo mais, a gente poder enfrentar isso. Porque pode ser só a primeira, né, gente? A gente tem que prestar atenção, porque se ela é inédita é porque pode vir alguma outra coisa inédita. Portanto, essa questão da solidariedade, ela é extremamente importante para que a gente possa, junto, entendeu? Enfrentar essa batalha. Eu quero colocar aqui uma vez de uma questão. Esse ano nós temos eleição aqui em Ubatuba. Eu não vou falar de eleição, mas eu queria que todo mundo que tivesse contato refletisse e exigisse das pessoas que estão pleiteando cargos políticos de vereador, de prefeito, e que está escutando aqui, que exigissem que elas também liderassem essa disputa. E, portanto, o momento agora é de parar com as pré-campanhas. É de parar com as campanhas. Tá? Eu posso falar por mim, já falei no vídeo a respeito do meu partido, o PT, que adiou tudo. Hoje eu já fiz conversas por videoconferência com as pessoas. O PT de São Paulo tem prévias, já cancelou as prévias, vai cancelar, já vai sair a notícia. E aqui a gente sabe que está cheio de reunião pipocando aqui, reunião pipocando ali, gente se reunindo para formar grupo. Eu inclusive sugeri hoje para a presidenta do PT Nacional que ela entrasse em contato com o Supremo Tribunal, com o Tribunal Superior Eleitoral, porque os calendários eleitorais precisam ser dilatados. Porque o final do calendário eleitoral de 4 de abril coincide com a previsão do pico da epidemia no Brasil. Portanto, é preciso dar um estímulo para os políticos no sentido de que eles vão ter mais prazo, mas eu queria que cada um que está nos assistindo aqui, que cobre dessas pessoas que estão vindo em qualquer cidade desse país, chamar para reunião, conversar para reunião, falar que é candidato a prefeito, não sei o quê. Preste atenção
em qual está sendo o comportamento desse pretenso parlamentar ou pretenso prefeito ou vice nesse momento. Presta atenção, porque esse é o momento em que quem se dispõe a liderar precisa liderar pelo exemplo, precisa liderar pela responsabilidade, precisa liderar mostrando que tem compromisso com a saúde pública, mostrando que tem compromisso com a saúde das pessoas, com a vida, mostrar que tem compromisso com a vida. Portanto, esse é um recado para que vocês possam prestar atenção aí, entendeu? Parar de curtir foto de político conversando com gente na rua, de político falando que fez reunião, nesse momento agora, entendeu? Devia estar no telefone falando com os seus cabos eleitorais, com os seus apoiadores, com os seus conhecidos, a respeito do coronavírus, de que é para ficar em casa e que se está precisando de alguma coisa, de alguma ajuda. Esse é um recado muito direto para você que é eleitor, entendeu? Mas também para quem está pretendendo candidatar, porque é hora de estar todo mundo no mesmo barco. É hora de estar todo mundo conscientizando a população, tomando atitudes corretas em relação a essa situação, certo? Eu acho que a gente tem que colocar aqui, eu já coloquei a respeito do SUS, mas estão me mandando aqui um comentário que é a respeito do teto de gastos, a emenda constitucional 95, que foi aprovada lá atrás e que proíbe o governo de gastar além de um determinado, além do teto de gastos sociais, que é saúde, educação e tal. Só para quem não sabe, essa emenda proíbe o governo de gastar a mais do que o ano anterior em saúde, educação e assistência social, mas não diz absolutamente nada sobre o dinheiro que o governo gasta pagando o juro da dívida. Então, para você que está aqui vendo vendo essa questão a necessidade do SUS, a importância do SUS, eu acho que é o momento da gente saber que existe uma limitação para o próprio ministro da Saúde atuar de maneira correta como ele está querendo atuar, por conta dessa lei nesse momento que a gente está vivendo, entendeu? Então, acho que essa é uma questão. Queria colocar uma outra... Manter sempre a garganta umedecida é uma das medidas contra o coronavírus. Queria colocar uma outra questão, além dessa questão importante dessas discussões de como funciona a República Brasileira, e eu estou colocando aqui porque eu já falei, eu não fui à missa esse fim de semana, e eu acho que a Aparecida cancelou as missas. Para vocês terem uma ideia do tamanho da história, o Vaticano já disse que a Páscoa, que vai ser só em 12 de abril, não vai ter público. E, portanto, se você é de qualquer religião, qualquer crença que costuma se reunir, entendeu? Cobre dos líderes dessas crenças que suspendam. Que a gente transforme isso em correntes de orações nas nossas casas, que haja atendimentos individualizados às pessoas que estão sofrendo, que estão precisando se confessar, que estão precisando fazer, mas que os cultos, as missas, as cerimônias, que elas sejam temporariamente substituídas por atitudes individuais de fé. Tá? Eu não tenho dúvida de que o lugar que mais se reúne gente num final de semana no Brasil é a soma de todas as igrejas. Portanto, não é uma questão de ter mais de 100 pessoas ou mais de 500 pessoas. A Diocese de Caraguatatuba, por exemplo, já suspendeu todas as atividades diocesanas, como catequese, como uma série de outras delas, por orientação do bispo. Mas eu também acho que antes de que seja obrigatório, é preciso ser proativo e imitar o que já fez o Vaticano, o que já fez a Igreja de Aparecida e os outros irmãos cristãos, os outros irmãos espíritas, os irmãos de qualquer outra fé, Seixo Noé, todas elas devem pensar seriamente em substituir a maneira de orar, a maneira de ter fé, a maneira de se espiritualizar. Tá? É hora da gente se preservar para poder
para poder amparar quem vai precisar. Entendeu? Então, os nossos líderes espirituais precisam estar sãos, entendeu? E a gente precisa ver, entendeu? Como que a gente substitui isso, mas eu acho que é bom. Tem uma pergunta aqui, entendeu? Sobre a atitude de fechamento das escolas, das entradas da cidade, se nós não estaríamos adiantados nessa redução de contaminação dos vírus, e se isso já é um fator. Eu não tenho dúvida, primeiro, que nós não estamos adiantados, eu acho que nós estamos atrasados, tá? Essa é a minha opinião, entendeu? Eu acho que esse fim de semana Ubatuba entrou numa área de risco danada por conta desse fim de semana forte que houve. Eu não vi, porque eu estava em casa, mas as notícias e o que me falam aqui pelas redes sociais é de que a praia estava cheia, um monte de gente de Ubatuba, por conta do vídeo, já colocando a questão de que deveria. Por isso que eu falo que há um apoio da população para essa situação, e a gente precisa ter em mente, vai ser um momento de solidariedade, um momento de dificuldade. Vai haver uma questão econômica de perdas séria, vai haver. Isso já está colocado. Se vocês observarem um vídeo que eu coloquei hoje de um médico, está no meu Instagram, se eu não me engano, ele coloca isso muito claro, numa cidade de Juiz de Fora, que é a cidade que eu fiz faculdade, por isso eu recebi de lá esse vídeo, em que ele é um infectologista e que ele lá confirmou o primeiro caso. Juiz de Fora é uma cidade já média, uma grande cidade, e com um caso confirmado, ele como médico já faz um pedido para que os empresários dispensem os seus trabalhadores para cuidar dos filhos que já vão estar sem aula, de que reduzam sua proporcionalidade, e ele coloca muito claro, é um médico, de que já está certo de que vai haver prejuízo econômico. O que se precisa é evitar que esse prejuízo econômico venha junto com um grande prejuízo de vidas. Certo? Então, tomando ou não as medidas, já vão haver. Porque então é melhor que a gente fique só com o prejuízo, ou seja, que a gente entregue os anéis, mas que a gente mantenha os dedos, ou seja, manter vivo a maior parte dos nossos irmãos, entendeu? Que a gente tem. Portanto, Patrícia, eu acho que a medida está correta, e na verdade a gente já deveria ter feito semana passada, mas ainda bem, tá? Tem o Zé Maria aqui comentando que acha um absurdo ter gente que não apoia as medidas de prevenção, e infelizmente tem. A gente viu ontem na TV, entendeu? As pessoas descumprindo na Paulista uma ordem do governador, um absurdo, gente recolhendo dinheiro na hora porque o governador tinha determinado uma multa de 5 mil reais se o caminhão entrasse na avenida. Era um domingo, a Avenida Paulista fechada, e as pessoas afrontando. É uma lástima, é uma lástima que a gente tenha brasileiros com essa mentalidade, que eu prefiro acreditar que estão cegos e não que são cegos, entendeu? Ao problema e do risco que cada um deles correu ali. Então é lastimável, Zé Maria, que ainda tenha gente que discorde dessa questão, entendeu? O Valdir está aqui colocando que a questão da restrição da movimentação turística, ela vai além de uma questão preventiva, ela é uma questão de sobrevivência. Então vocês podem ver que não sou eu que estou falando aqui, a população está encontrando as maneiras de expressar a sua posição em relação a essa questão. Tem gente aqui já falando de caso suspeito que tem no seu bairro. Eu particularmente acho que é importante, mas não é o mais importante nós ficarmos sabendo os casos suspeitos. Nós temos que nos focar nesse momento em já dar como certo que nós vamos ter muitos casos suspeitos, e quem achar que tem um caso suspeito perto de casa, controle redobrado, mas a gente não deve ficar
pressionando prefeitura ou pressionando quem quer que seja por conta dessa questão. Lógico que a gente precisa cobrar transparência, a gente precisa cobrar clareza na divulgação de dados, mas eu acho que está tendo seriedade nessa questão. Então eu tenho alguns números aqui para colocar a respeito de coisas, mas eu acho que não é prudente nesse momento a gente colocar. Só que quem achar que tem caso suspeito perto de casa, que falou que tem, que gente tem, e aqui durante a transmissão eu recebi aqui uma mensagem de um companheiro nosso dizendo que um outro companheiro nosso está com suspeita, e a única coisa que eu falei, fica em casa e comunica, e a gente continua se cuidando, entendeu? A Samira está colocando aqui a mesma coisa, de que infelizmente as pessoas não estão levando a recomendação a sério, que é fundamental que tenha a parada, porque as pessoas estão achando que ainda não é o momento para isso, estão esperando os casos se multiplicarem para tomar atitude, entendeu? Então ela está corretíssima, a Samira, obrigado Samira, exatamente isso, entendeu? Chorar o leite derramado eu acho que não é a melhor opção nesse momento, entendeu? Eu tenho falado com as pessoas que com as precauções pessoais que eu tenho tomado, eu vou ficar muito feliz se ao final dessa epidemia alguém vier falar para mim que eu fui precavido em excesso, mas se eu tiver chegado a ela vivo, sem ter tido coronavírus, ou se tiver que tenha tido ele na forma leve, entendeu? Então eu prefiro que a precaução seja em excesso nesse caso, mas que a gente continue com a maior parte da população viva e etc, entendeu? Para a gente caminhando aqui e ver mais alguns comentários, eu acho que também tem algumas informações que as pessoas precisam saber, porque talvez as pessoas ainda não saibam. Uma das coisas que estão estudando ainda, mas já há evidências de que as pessoas que desenvolveram o coronavírus e sobreviveram, elas sobreviveram, mas não são as mesmas pessoas, entendeu? Tem chance de não serem as mesmas pessoas, de trazerem sequelas nos pulmões. Para quem está acompanhando pela internet, etc., já tem estudos lá da província, lá da cidade de Wuhan, na China. Lá o pessoal está estudando muito uma série de questões, e já tem gente dizendo que lá está tendo sequela de perda de capacidade pulmonar de 20 a 30%, eles ainda não sabem se ela é recuperável ou não, tá ok? Acho que é isso. Eu amanhã vou ver se eu entro de novo aqui nesse horário de 9h30. Os comentários que forem tendo aqui a gente vai respondendo. Vocês podem fazer perguntas no Messenger, que eu, como estou aqui em casa e tal, estou o dia inteiro monitorando o noticiário, conversando com pessoas, então estou à disposição para vocês. Foi uma honra, espero que pelos comentários aqui e tal, acho que chegou o sinal, mas se alguém teve problema de sinal, me avisa para a gente poder corrigir, entendeu? Corrigir aqui, melhorar, para a gente poder continuar conversando, porque a conscientização e a ação, eu acho que são o essencial. E para a gente cobrar das autoridades, a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa também agir, e acho que informação já não está faltando, entendeu? Então está faltando a conscientização de cada um e a ação pessoal e a ação para fora, para conscientizar mais gente. Tá ok? Eu quero agradecer aqui e desde já, de novo, continuar à disposição de cada um de vocês, tá ok? Um grande abraço para as pessoas de Ubatuba que estão aqui assistindo e conversando, mas eu já vi aqui o Júlio Grilo, meu amigo de Juiz de Fora, que há muito tempo moramos juntos na mesma República de Juiz de Fora, que está aqui ao vivo. São essas coisas que a internet nos traz, né? Várias pessoas, o Zé Maria que trabalhou comigo na prefeitura, o Eric, que é uma liderança da juventude aqui de Ubatuba, a Alessandra, o Valdir, o Luiz Fernando. Então, agradecer a todos que
que Nayeli de Ubatuba, uma série de pessoas que estão, a Patrícia Santos, a Bernadette, todo mundo que entrou aqui, assim, que fez comentários a esse respeito. Muito obrigado. A gente está aqui para conversar e para como é que fala? Para poder esclarecer e para poder contribuir nesse momento de muita expectativa negativa e nesse momento de muita seriedade para o mundo, não é para o nosso país apenas. Portanto, fazer a nossa parte para a gente continuar conversando e manter o otimismo. Nós temos condição de sair bem dessa se a gente fizer tudo direitinho. Grande abraço, boa noite para vocês.